Bom dia. Todo mundo bem? Que bom. Prazer retornar aqui a Santa Catarina. Cumprimentar o professor Rodolfo, toda a diretoria da Undime, cumprimentar todos vocês, cumprimentar meu conterrâneo, professor Celso, lá do presidente da Undime do Paraná, e é bom vê-lo aqui também. Semana passada a gente estava na Undime do Paraná. E antes de começar, Rodolfo, quero falar duas coisas. A professora já saiu, a Franciane já saiu, ela relembrou a coisa mais triste da minha vida. Eu nasci em São Paulo, comecei a estudar em São Paulo. E eu fiz o pré, primeiro e segundo ano em São Paulo, pré, primeira e segunda série em São Paulo. Mas no pré, Rodolfo, um dia, eu não tinha aprontado, porque eu sempre fui um bom aluno, mas eu ajoelhei no milho. Isso é a maior tristeza da minha trajetória escolar, eu nunca esqueci isso. E as coisas realmente marcam a vida. E a segunda coisa que eu queria falar é pedir desculpas, porque esses problemas de voo são terríveis. Nos dois últimos eventos que a Undime me convidou, não pude chegar por problema de voo, né, Zé Manuel? Então, desculpa, hoje eu vim de carro. Saí ontem à noite de Curitiba, vim de carro. Daí tinha um acidente na estrada, demorei 7 horas para chegar, mas cheguei. Então, para garantir. O professor Rodolfo pediu para a gente conversar um pouco sobre a situação atual, o contexto atual em relação a piso, carreira, especificamente a valorização dos profissionais de educação neste momento, mas também diante do contexto que nós estamos enfrentando neste momento e aquilo que deveremos enfrentar num cenário logo à frente. Eu tenho dito que, neste momento, neste ano de 2016, mais importante que ganhar a eleição é fechar a gestão em dia. Estou muito preocupado porque, infelizmente, os municípios têm uma elevação de gasto com pessoal completamente desproporcional à elevação de receita. Isso não acontece porque vocês são incompetentes, porque os prefeitos de vocês não são competentes. Não é esta a razão. Vocês não têm domínio sobre as variáveis que afetam este problema. Nós temos uma crise econômica que afetou o país de uma forma mais intensa, reflete especificamente na receita de impostos, e aí os recursos da educação, neste momento, são menores do que aquilo que estava previsto. Mas a despesa com o pessoal, sobretudo, ela cresce numa velocidade constante e cresce numa proporção completamente diferente à realidade da receita. Então, é preciso, neste ano, que nós tenhamos clareza do que é o último ano de gestão. E tenhamos clareza diante de um novo cenário que estamos vivendo, em que não estamos aqui para defender ou para criticar, não estamos aqui para analisar esse contexto, mas estamos aqui para entender que, a partir de um procedimento do Tribunal de Contas da União, todos os tribunais de conta, em todos os estados do Brasil, e aí, meu vice-presidente, você tem razão, tem tribunal que age de uma forma, de outra forma, daqui a pouco eu vou dar exemplos aqui, o Tribunal de Contas da União determinou um procedimento de análise de conta, um procedimento de cumprimento da Lei Complementar 101 do ano de 2000. E, se aconteceu algo da forma como aconteceu para o presidente da República, vamos imaginar o que pode acontecer para um prefeito no interior do estado de Santa Catarina. É preciso prudência, é preciso revestir cada ato de profunda probidade para que ali na frente a gente não tenha problemas. Não vim aqui assustar, não vim aqui desanimar, não é isso. Mas o cotidiano, a loucura que é cuidar de educação, cuidar de uma rede municipal, toma todo o nosso tempo. E nós não podemos, no último ano de gestão, e Deus queira que os prefeitos de vocês se reelejam, sermos apenas resolvedores de problema. Se vocês apenas resolver problema, o ano que vem vai sobrar muito problema para o CPF de vocês. Então, é preciso cuidado e é preciso revestir de probidade todos os atos que nós temos. Por quê? Cleusa vai estar aqui hoje à tarde, nossa ex-presidente da Undime, vai falar do Conviva, de uma nova área do Conviva que vai ajudar a organizar a transição de vocês para vocês ou de vocês para uma outra equipe. Mas o grande objetivo na reta final
o grande objetivo do encerramento de uma gestão, o grande objetivo de fechar bem um ano, de fechar bem uma gestão, é organizar um processo de transição. E aí, cada Tribunal de Contas, e aqui no Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas também já se manifestou, já normatizou como deve ser o procedimento para finalizar a gestão. E o grande objetivo é evitar a descontinuidade administrativa no município e facilitar a posse dos novos gestores, mediante o repasse de informações e documentos aos representantes da nova administração para não inibir, prejudicar ou retardar as ações e os serviços prestados em prol da comunidade. Se não tivermos um cuidado especial, isto vai gerar problema. Eu estava aqui aguardando, e o pessoal da Undime, lá em Brasília, me mandando o relatório final do projeto 7420, lá de 2006, que é da Lei de Responsabilidade Educacional. Saiu o relatório final depois da audiência semana passada, vai ter audiência quinta-feira, a última discussão e votação na comissão especial da Lei de Responsabilidade Educacional, que, para mim, ela surge muito enviesada, porque não está sob domínio de vocês fazer o IDEB subir, ou manter o IDEB para ele não cair. Não está na mão de vocês, já que a maior parte de vocês, talvez 95% dos que estão aqui, não são gestores efetivos, plenos dos recursos da educação. Não está na mão de vocês dar conta de tudo isso, mas o CPF de vocês poderá responder por isso, de acordo com essa lei que vem aí. Então, é preciso conhecer esse novo contexto, é preciso tomar os cuidados necessários no ano de encerramento de gestão, e é preciso entender que, em 2016, o processo de gestão tem que conversar com um processo de gestão que vem em 2017, com esse objetivo que aí está na tela. E nós estamos vivendo um tempo, eu levantei logo cedo para assistir a entrevista do professor Rodolfo, no Bom Dia Santa Catarina, e gostei muito de uma coisa que ele falou, nosso vice-presidente retomou aqui, que é a seguinte: apesar de, 2 pontos, podemos enumerar 30, 50, 80 dificuldades, eu tenho que dizer que nós temos avançado, sim, e avançado, o que não é pouco. Mas esse esforço, ele acontece principalmente pela iniciativa de cada estado e de cada município. Porque nós vivemos, neste momento, uma sistemática em que conseguimos fazer o que nenhum outro país do mundo fez num intervalo de tempo tão pequeno. Por exemplo, que país do mundo, nos últimos 10 anos, ampliou a universalização dos 6 aos 14? Que país do mundo, nos últimos anos, estendeu a obrigatoriedade de acesso à educação dos 4 aos 17 anos? Que país do mundo conseguiu, depois de décadas de briga, de conquista, de busca de uma conquista, conseguiu assegurar um piso salarial para quem é do magistério? Que país do mundo, no intervalo de tempo tão pequeno, conseguiu construir uma legislação pautada em garantia de direitos, que é o Plano Nacional de Educação? Quem conseguiu fazer isso? Só no Brasil a gente pode ver isso. E eu quero contar que isso está sendo feito pelo esforço dos estados e de cada um e do conjunto dos municípios, porque a realidade que nós vivemos de grandes avanços, ela, infelizmente, se conflita com a realidade de evolução, de aplicação de investimento em educação. Porque hoje, os estados e os municípios vivem daquilo que está disposto na Constituição Federal como fonte para financiar a educação. Aquilo que está no artigo 212 é buscar 25% do conjunto da receita de impostos e apenas 2 transferências que nós dizemos que são constitucionais, para aplicar não na educação, mas para aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino. É isso que está sustentando, em quase a sua totalidade, o grande avanço que nós conquistamos no Brasil
nesse intervalo de tempo tão pequeno. E muita gente, infelizmente, e na hora, Rodolfo, da gente debater o financiamento e o futuro do Fundeb, eu tenho falado para o Alessio, essa tem que ser a pauta principal da discussão. Muita gente se equivoca ao tentar remeter responsabilidade para o ente federado maior, aquele que mais arrecada e aquele que menos investe. Mas é um equívoco nosso, porque nós precisamos alterar o texto da Constituição Federal. Está na ponta da língua de vocês, certamente. O artigo 211 diz que, em matéria de educação, a responsabilidade da União é suplementar e redistributiva, porque o compromisso, o papel e a obrigação de financiar a educação básica pública é dos estados e das prefeituras. E se nós não enfrentarmos este problema do artigo 211 da Constituição, seja governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, governo que sorri, governo que não mostra os dentes, continuaremos com o pires na mão, de joelhos caminhando a Brasília à busca de migalhas. E a essência da estrutura do financiamento não vai mudar. E todos nós seremos frustrados. Por quê? A gente vai ver lá na frente uma tela que vai comparar qual é, a partir da vigência da lei do piso, a evolução da inflação no Brasil e o mecanismo de atualização do piso, o que isso representa na prática, o descompasso que existe, e nós sabemos que, dentro da educação, entre 70% e 80% do investimento que é realizado, ele está atrelado a salário. E aí, a receita cresce aqui e o gasto com o pessoal aqui. Então, temos que entender que existe um limite constitucional, que é o artigo 211, que dá ao governo federal apenas a responsabilidade suplementar e redistributiva, porque estados e municípios é que têm que financiar a educação a partir do que está disposto no artigo 212 da Constituição Federal. E aí, já que a União tem esse papel, essa responsabilidade suplementar e redistributiva, ela atua para poder prestar assistência através das transferências, que poderão ser permanentes, como é o caso do salário e educação, que poderão ser automáticas, como é PDDE, o dinheiro direto na escola, o PNAT e o PNAE. Por exemplo, na hora que a gente pega Florianópolis, você tem aluno transportado aqui, beleza, você vai receber esse ano R$ 139, ok? Você vai gastar R$ 1.200. A diferença entre 139 até 1.200 você vai pagar de recurso do município, porque o 139 do PNAT é apenas uma assistência. É o papel suplementar da União, e não a obrigação de financiar o transporte escolar. Este é o grande problema. E vivemos no tempo que a crise afeta o governo federal neste momento mais recente, talvez nos últimos 12, 14 meses, mas já afeta os municípios há 3 anos, pelo menos. O governo federal sente muito esta crise e, realmente, o Ministério da Educação tem dificuldade hoje porque o governo federal tem dificuldade de receitas. E algumas das transferências que nós estávamos acostumados com elas, como Mais Educação, Brasil Carinhoso e tal, elas sofrem um processo de retração, estacionamento, algumas a coisa já foi até suspensa, uma diminuição. E se nós já temos receita menor para financiar a educação, aquele pequeno suporte que ainda vinha, agora é menor, ou alguns foi até suspenso. Eu estava conversando com a secretária de Curitiba outro dia, a gente estava fazendo uma análise para ela da composição do orçamento da Secretaria de Curitiba e a demanda que ela tem para 2016, e de 88 escolas o Mais Educação, chegou o comunicado, serão só 16. E as 16 que chegaram é onde não tem tempo integral, porque é onde eles querem pôr tempo integral, onde eles conseguiram articular o projeto político-pedagógico da escola, para não ser uma ação solta e perdida no tempo e no espaço. Das 16, apenas 8 tem. E aí, vai sair de 80 e tantos para apenas 8 escolas? Como é que faz? Não é brinquedo, não.
E aí, gente, nessa lógica, eu gostaria apenas de lembrar que o momento é difícil, mas ele não será eterno. E o conjunto da onde nós tiramos recurso para aplicar, para alcançar os 25% da manutenção e do desenvolvimento do ensino, são esses impostos e essas duas transferências. É preciso analisar e entender como isso acontece dentro do meu município. Por quê? Nós temos que sempre destinar 25% da receita de IPI, IPI é um imposto federal. Está se produzindo carro, está se produzindo fogão, geladeira, como estava, por exemplo, há 5 anos atrás? Não. Imposto sobre circulação de mercadorias, todos nós sabemos que uma parte da arrecadação do ICMS do imposto estadual é compartilhada com os municípios. IPVA, metade do IPVA pago vai para o governo do Estado, metade do IPVA vai para o carro, para o município onde o carro está emplacado. ITCMD, Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doações, é um imposto estadual. Quando você tem um inventário, precisa recolher imposto sobre o inventário, é este aqui, tá? Só o Estado arrecada. ITR, Imposto Territorial Rural, governo federal arrecada, uma parte compartilha com municípios, podem tirar foto, podem copiar, mas a Luana e o José Manuel vão providenciar que vocês recebam o material, tá bom? Foi preparado para vocês, mas à vontade. Lei Candir, uma desoneração de ICMS das exportações, 2 transferências, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, é aquilo que a União destina para estados e municípios, mas também vamos destinar 25% da receita de Imposto Predial Territorial Urbano, 25% da receita de ISS, 25% da receita de Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Eu vendi um imóvel, por exemplo, tem que recolher ITBI, e o imposto que mais afeta o órgão mais sensível do corpo humano, imposto de renda retido na fonte, como afeta o nosso bolso. Gente, a composição da onde a gente tira dinheiro para a educação é esta que está na tela. Agora, observe o seguinte, me perguntaram agora ali fora, puxa vida, mas esse FPM está pequeno, o final do ano passado, o começo desse ano, claro que está pequeno. Por que o FPM está pequeno? Porque o FPM é formado de 2 fontes. Uma é IPI, outra é imposto de renda. Além de cair diretamente aqui, cai aqui também. E aí, nós precisamos entender que não somos todos idênticos, talvez nem semelhantes entre si os municípios que aqui estão. Cada um tem um perfil, cada um tem uma realidade. Florianópolis e São José, apesar da diferença do número de habitantes, são completamente diferentes, porque tem perfil de composição de receita muito diferente. E eu preciso conhecer como é o perfil de composição de receitas do meu município neste ano, que, infelizmente, a receita é menor, e no ano de fechamento da gestão, para que nós possamos cumprir o que é preciso cumprir. Para que não existe mais no Brasil, gente, aquela história de que, sou amigo de um deputado que é amigo de alguém. Conheço não sei quem em tal lugar. Não existe mais isso no Brasil. Não tem mais essas coisas no Brasil. A gente tem que fazer gestão com todos os cuidados que são necessários. O vice-presidente estava falando aqui na abertura. Acreditem se quiser, mas no Tribunal de Contas da República Independente da Bahia, 4 conselheiros assinaram uma instrução normativa, Celso, que falava o seguinte: neste ano, em virtude da crise, pode-se utilizar 60% da receita corrente líquida para pagar salário, beleza? Não se sustenta. Como é que isso contraria uma lei que regulamenta a Constituição Federal e vai poder valer? Não vai. Vem o TCU e CRAU. Não pode. Então, gente, não existe mais essas coisas, por isso a gente precisa, em ano de fechamento, ter um cuidado danado com a gestão orçamentária e a gestão financeira. E lembrem que é muito importante conhecermos essa composição, porque disso que está circulado em vermelho,
automaticamente 20% é deduzido e vai para o Fundo Contábil Estadual para daí depois formar o nosso recurso do Fundeb. Só um parênteses aqui. Ao contrário do que muita gente acha, o Fundeb não é. Quando a Prefeitura recebe IPI, ICMS, IPVA, ITR e FPM, 20% vai para a conta do Fundeb. Não é assim. Primeiro vai para uma conta estadual, depois que está lá, divide e entra na tua conta da tua cidade, na conta dos outros municípios do governo do Estado. Então, quando 20% é vinculado, digamos que hoje o teu município vai receber, referente a isso, está circulado em vermelho, R$100 mil. Não entram 100 mil na conta da Prefeitura, entram 80, porque 20 mil já vem para cá. Mas a hora que isso somou com o dinheiro dos outros municípios, com o dinheiro do governo do Estado, e amanhã vai ser dividido, vai entrar na tua conta do Fundeb, poderá voltar 80. Mas poderá voltar menos, como poderá voltar mais. Se você tem muito aluno, volta mais de 20. Se tem pouco aluno, volta menos que 20. Aí você perde dinheiro com o Fundeb. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer aquele trabalho para a Undime aqui, o ano passado, e dá para ver que pelo menos 40% das prefeituras de Santa Catarina estão perdendo dinheiro com o Fundeb. Porque mandam para o Fundo Contábil Estadual X, mas como não conseguiram ampliar, principalmente ampliar suas matrículas de educação infantil, porque aqui vocês têm educação infantil de boa qualidade, a maior parte, além de ser boa qualidade, tempo integral, e, além de ser de boa qualidade, tempo integral, ainda tem professor. Não é outras formas de arranjo que existe no resto do Brasil. Isso custa caro. Vocês não conseguiram ampliar as matrículas. Então, a maior parte dos municípios está perdendo dinheiro com o Fundeb. Mas eu preciso conhecer isso porque daqui eu também tenho que tirar 5% e mandar para a conta de recurso próprio, que a gente chama a conta 25%, e desses impostos que não fazem parte do Fundeb, eu tenho que mandar 25% também para essa conta. Por que eu estou falando isso? Em ano de crise surgem as soluções mágicas. Por exemplo, a semana passada eu estava num importante município do estado do Rio de Janeiro, talvez o estado que tem a maior crise arrecadatória do país nesse momento, Rodolfo. E a secretária de Educação, amiga nossa, gente boa, me chamou e falou: Carlos Eduardo, estou com um problema aqui. Olha o fechamento das minhas contas de 2015, já travou o CIOP, a gente não conseguiu preencher. Olha o relatório que veio aqui para eu assinar e eu sou a ordenadora de despesa. O município tem fundo próprio de previdência e tem uns aposentados antigos, de 1900 antigamente, que é pago pelo Tesouro. E aí jogaram dentro dos 25%. Eu falei: puxa vida, viu como você não é ordenadora de despesa? Então, vamos fazer um ofício aqui. Você, enquanto não gestora plena dos recursos, alerta o prefeito, alerta o secretário de Finanças, vai alertar o procurador jurídico e vai alertar o controlador. E vai tirar o teu da reta. Então, gente, nós precisamos saber a composição dos recursos, por quê? Não é por mal, mas os secretários de Finanças, de Fazenda dos municípios de vocês, não vão depositar os 25%, principalmente disso aqui, nas datas previstas. Vai chegar no final do ano e vai correr para chegar e alcançar os 25% em ano de crise. Se isso acontecer, cuidado para não atingir os 25% e cuidado para não mascarar a despesa. Por quê? Os tribunais de contas estão fazendo um trabalho em cima de educação e saúde, o que é muito importante. Depois que o TCU fez junto com eles aquela auditoria compartilhada em 2013 no ensino médio, e que apareceram um monte de coisa errada, os tribunais estão olhando. E é importante que todos façam isso com maior atenção para a educação. Eu estou fazendo um trabalho, uma consultoria para o Tribunal de Contas do Mato Grosso. Ano passado ajudei eles a organizar uma auditoria e agora, de novo, estou ajudando a organizar uma auditoria operacional que não tem o caráter de punir. Primeiro, ela é pedagógica, por isso que a gente está lá. Eles conseguem ver se o dinheiro que pagou o parafuso, dinheiro que saiu do Fundeb ou dos 25, pagou o parafuso, se esse parafuso está no pneu do ônibus ou no pneu da ambulância. Então, não
não podemos admitir soluções mágicas, não podemos admitir que coisas aconteçam para poder atingir os 25%. Cuidado, vai dar problema. Dinheiro na educação, dinheiro da educação é na educação. O artigo 70 da LDB é claro e descreve tudo que a gente pode aplicar, tanto o recurso do Fundeb quanto os 25. E o artigo 71 especifica tudo que a gente não pode usar, tanto o Fundeb quanto os 25. E aí, eu não ia por isso, mas também recebi um e-mail no final de semana, vindo para cá, de uma pessoa que eu conheço, que é militante do movimento sindical por esta região assim, de Santa Catarina, uma pessoa que eu admiro, e que falava: Carlos Eduardo, mas me explica por que o município não pode ir pedir ajuda do governo federal para cumprir o piso. Então, eu quero aqui, publicamente, reiterar, a pessoa não está aqui, já olhei e já não vi a pessoa aqui. Uma boa pessoa, bem intencionada. A Lei 11.738 previu, sim, que estados e municípios que têm dificuldade para cumprir o piso podem pedir ajuda para o governo federal. Mas essa ajuda não é para pagar plano de carreira, a ajuda é para cumprir o piso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a própria lei do piso fala: o dinheiro para cumprir, para que a União possa cumprir essa ajuda aos estados e municípios, vem do recurso que o governo federal põe no Fundeb. Então, daquilo que o governo federal põe no Fundeb, pode pegar 10% daquilo para ajudar estados e municípios a cumprir o piso, conforme está lá no artigo 60 do atos positivos constitucionais transitórios. Beleza? Beleza. O dinheiro que o governo federal põe no Fundeb em 2016, ele atinge apenas Maranhão, Pará, Bahia, Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Amazonas e Paraíba, porque são os estados que não alcançam o mínimo nacional e recebem complementação da União. Em Santa Catarina, não tem possibilidade de haver recurso da União na complementação do Fundeb, e tampouco para ajudar os municípios a cumprirem o piso, porque o mínimo nacional, ou seja, a hora que eu pego o tamanho do dinheiro que vai entrar no Fundo Contábil Estadual de Santa Catarina e divido pelo número de matrículas da rede estadual e das redes municipais, dá um per capita de 3.304, que é muito maior do que o mínimo nacional previsto para esse ano. Então, não tem como pedir ajuda do governo federal para cumprir o piso em Santa Catarina. Explicado isso, gostaria de lembrar que, na hora do fechamento, existe uma recomendação do Tribunal de Contas de Santa Catarina e de todos os tribunais, mas aqui Santa Catarina em específico, de que nós temos que cumprir o disposto na Lei Complementar 101 e não podemos ultrapassar os limites de gasto com pessoal. É a principal coisa que o tribunal vai ver este ano. Na área da educação, ao contrário do que alguns têm falado, alguns têm escrito, inclusive, e alguns têm orientado, a educação não é uma ilha, ela faz parte do continente. A educação está dentro do gasto total de pessoal do município. Ah, mas a Undime, o Concede, a CNTE, todo mundo está brigando para tirar. Gente, até tirar, está dentro. Se não conseguiu tirar, desculpa o que eu vou falar aqui, não é nem para criticar, nem para defender, é uma análise. Mas se não conseguiu tirar num governo do PT, não é daqui para frente que vai tirar a educação da lei de responsabilidade fiscal, ainda mais num momento de crise como este. Ou eu estou errado? Então, gente, a educação faz parte, sim. Só que existe um grande problema que eu queria explicar para vocês. A hora que a gente pega a maior parte dos municípios de Santa Catarina, e a gente vai ver os relatórios de gestão fiscal, prestação de contas, lá no Tesouro Nacional, a gente observa que a educação tem mais ou menos 45%, 50% dos funcionários da prefeitura. Então, digamos que tal prefeitura vai gastar esse ano R$100 mil com salário. Um exemplo. Se ela tem 45% dos funcionários, então, em torno de R$45 mil serão para pagar os funcionários da educação. Ok?
Na prática, não acontece bem assim, porque educação tem 45% do número de servidores, mas o gasto salarial da educação, no cômputo geral, dá 35%. E aí a saúde, que é bem menor, hoje tem um gasto maior que o da educação. Eu não estou fazendo campanha contra a saúde, eu não vim falar que os prefeitos e vocês e prefeitas são incompetentes, não é nada disso. Mas, à medida que aderiram e implantaram uma série de programas, a contrapartida salarial na área da saúde é muito grande. Eu acho que dificilmente um município aqui consegue contratar um médico para o programa Saúde da Família por menos de 10, 12 mil reais. Acho que é difícil, né? Então, pronto, você falou, eu não queria fazer essa conta, brigar, para falar que dá no mínimo 6 professores. Mas foi você, não fui eu. E aí, o que acontece é que o avanço do atendimento da saúde provocou um desequilíbrio. Para além disso, gostaria, professora, de pegar um gancho que a senhora falou sobre absenteísmo. Por exemplo, lá na República Independente da Bahia, a gente fez um trabalho em 36 cidades lá, e tem uma cidade que é grande no sul da Bahia, muito grande, e é uma coisa engraçada. 23% dos professores estão em desvio de função. Tem uma professora, inclusive, que ela está em licença maternidade nos últimos 6 anos. Aí eu fui pesquisar, ela é esposa de um compadre do chefe de gabinete do prefeito. Aí eu cheguei lá e o prefeito fala, Carlos Eduardo, não tem dinheiro, não dá para pagar o piso. Mas claro que não dá, prefeito. Gente, existe no Brasil, infelizmente ainda existe no Brasil, na área da educação, má gestão de recursos humanos. Agrava-se esse fato que a professora acaba de dizer que nós temos, sim, porque o magistério é uma profissão onde temos maior incidência de problemas, de pânico de sala de aula, de uma série de doenças. Acontece, sim, mas ainda acontece na educação o professor que trabalha de manhã na rede estadual e à tarde na prefeitura. Ele fica doente, o atestado só chega à tarde, porque de manhã não chega. Por que isso acontece, gente? Desculpa, é problema de gestão. E o absenteísmo, professor, o número de professores que estão fora da atividade do magistério indevidamente, ele cresce numa velocidade extremamente preocupante no Brasil. Lá nesse trabalho do Tribunal de Contas no Mato Grosso, eles estão, esta semana, fazendo uma auditoria nos professores da rede estadual, que atuam, né, no ensino fundamental e médio, e nos professores das redes municipais, que atuam no ensino fundamental em Cuiabá e Várzea Grande, ali na Grande Cuiabá, e da rede estadual ali também, naquele conjunto de professores. E as primeiras informações são desesperadoras, porque o absenteísmo é gigantesco. Porque temos problema de saúde, mas a maior parte são problemas de gestão. E aí um quadro onde a gente poderia ter 100 professores, a gente tem 110, 120. Só que o tamanho do dinheiro para pagar 100 ou 120 é o mesmo. Isso, na prática, representa que todo mundo vai ganhar menos. Então, este é um grande problema que ainda enfrentamos e precisamos nos preocupar. Por quê? Não foram vocês e não fui eu, mas é a Constituição Federal que prevê o seguinte: a despesa com pessoal na administração pública, ela não pode exceder os limites que estão estabelecidos numa lei complementar. Quem criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 do ano 2000, é a Constituição Federal. Que, além de falar que não pode exceder o limite, a Constituição diz mais sobre o gasto com o pessoal na administração pública. Ela diz que, para conceder qualquer aumento, qualquer vantagem, mudar a remuneração, criar cargo e fazer concurso para regime estatutário, criar emprego e fazer concurso para regime seletista, ou alterar a estrutura de carreira, você só pode fazer se atender a 2 coisas. A primeira coisa é, tem que comprovar uma prévia dotação orçamentária para atender essa nova despesa e o que derivar dessa despesa.
E ela diz mais. Além de comprovar a dotação orçamentária, isso tem que estar presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui eu faço um parênteses para lembrar para vocês, já tivemos oportunidade em outros momentos de dizer que as 3 peças de planejamento é que organizam a gestão pública inteira e que precisa organizar a educação. O PPA, a LDO e a LOA. Não há como fazer qualquer medida na administração pública sem respeitar este conjunto de planejamento, que é orçamentário e que também é financeiro. Mas, já que a Constituição Federal criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos ver rapidamente aquilo que o tribunal vai olhar com maior intensidade no ano de fechamento de gestão. Artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal está previsto o seguinte: serão consideradas não autorizadas, serão consideradas irregulares e serão consideradas lesivas ao patrimônio público. Eu estou falando de improbidade administrativa, estou falando de descumprimento de preceito constitucional, eu estou falando em algo que resulta em ação civil e ação criminal. Civil, devolver dinheiro. Criminal, reclusão de 3 a 12 anos. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio, assumir qualquer despesa e não atender o que está no artigo 16 e 17. Artigo 16. Para criar, para expandir ou para aperfeiçoar qualquer ação governamental, você só pode fazer se estiver acompanhado de impacto orçamentário e financeiro, no exercício que entrar em vigor e nos 2 próximos exercícios. Então, por exemplo, nós vamos dar um reajuste salarial esse ano. Eu posso fazer reajuste por decreto? Tem que ser lei, autorização legislativa, preceito constitucional. Mas a Câmara pode aprovar qualquer coisa? Eu preciso demonstrar impacto no orçamento, impacto na evolução do orçamento, impacto na evolução da receita. E aqui, claro, não vou ensinar o padre a rezar a missa. Orçamento é uma coisa, receita é outra. São 2 coisas diferentes que deveriam ser iguais, mas não podem ser iguais para o bem da gestão pública. Eu tenho que demonstrar que isso cabe no impacto orçamentário e financeiro de 2016, 2017 e 2018. Senão, eu não posso fazer. O problema é, infelizmente, a receita este ano vai ser um pouco menor do que a gente previa. E vocês não têm culpa, porque vocês não têm domínio sobre isso. Tá? Mas ela diz um pouquinho mais. Tem que ter uma declaração do ordenador de despesa de que isso está correto e de que isso está previsto na previsão orçamentária. Senão, a Câmara não pode votar. E, se votar, é só o Ministério Público pegar, o Tribunal de Contas pegar e afasta a Câmara inteira sem nenhum problema. Já tem jurisprudência sobre isso no Brasil. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal vem e fala, olha, no ente federado município, tem a União, tem os estados, tem o município. No ente federado município, a gente pode gastar 60% da receita corrente líquida para pagar salário, sendo 6% para pagar salário dos vereadores, de quem trabalha na Câmara, porque aqui vocês não têm nenhum Tribunal de Contas municipal. E 54% para pagar salário de quem trabalha no Poder Executivo, na Prefeitura. Beleza? Beleza. Cara chato, né? Todo mundo falando de educação infantil, vem aqui falar de lei, de gás, de orçamento, mas isso é gestão pública. Isso é gestão pública. E aí, gente, quando nós estamos tratando desta previsão do limite do que podemos utilizar para pagar salário, nós estamos falando de receita corrente líquida. Ao contrário do que alguns falam, mas a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal me ajudam a comprovar que eles estão errados, receita corrente líquida não é apenas a receita de educação.
Receita corrente líquida também não é a receita total da prefeitura. Receita corrente líquida é o conjunto de receitas da onde se pode tirar dinheiro para pagar salário. Compõe a receita corrente líquida do Fundeb? Sim, todo o Fundeb está dentro da receita corrente líquida. E os 25% da conta de recurso próprio? Sim, também está dentro da receita corrente líquida. E o PNAT? Não, o PNAT está fora. E o salário de educação? Está fora. E o recurso do Programa Saúde da Família, aquela parte que pode pagar salário? Está dentro da receita corrente líquida. Então, receita corrente líquida não é a receita total da prefeitura. E o Fundeb e os 25% fazem parte da receita corrente líquida. E aí nós podemos utilizar 54% da receita corrente líquida para pagar salário da prefeitura inteira, onde dentro da prefeitura inteira estão o magistério e os demais trabalhadores da educação. Nessa discussão sobre retirar a educação da receita corrente líquida, eu gosto de falar que a gente não pode fazer essa discussão, com a profundidade de um pires. Nós que estamos na educação, precisamos levar para a gestão pública a mesma capacidade técnica que temos para discutir as questões pedagógicas. Talvez não avançamos muito no Brasil, porque não temos tido a capacidade de fazer discussão orçamentária e financeira da forma como precisa ser feita. Por exemplo, em alguns casos, eu fiz um exemplo outro dia no evento nacional da Undime, a nossa amiga, ex-presidente da Undime até, a professora Justina, que é secretária de Natal, fez a defesa, porque tem que tirar a educação dos 54%, porque senão não paga, não paga, não paga, não paga. Eu peguei Natal, como a gente pode pegar alguns dos municípios de vocês e pode ser igual. Discutir tirar a educação da receita corrente líquida é discutir um grão numa praia de uns 40 ou 50 quilômetros. Por quê? Receita corrente líquida é desse tamanho. E a base da onde se tira 25% para aplicar em educação é de um tamanho diferente. Se faz a conta dos 54% sobre a receita corrente líquida. E o Fundeb, perante a receita corrente líquida de alguns municípios, é desse tamanhozinho. Aí, quanto mais discutir isso, mais vai mostrar a falta de capacidade de gestão de pessoas dentro da educação. Porque é a educação que tem metade dos funcionários, mas só leva 30% do gasto total de pessoal da prefeitura, ou é a educação que tem muito absenteísmo, ou são outros problemas. Então, discutir isso não pode ser com a profundidade de um pires. E hoje, no panorama geral, eu asseguro a vocês que tirar a educação de 54% não resolve o problema em 70% das prefeituras do Brasil. Porque o problema é outro. O problema é outro. Não é esse. A gente pode gastar 54%. Porém, olha só que coisa interessante, atenção com isso, por favor. Se a gente prestar atenção nisso, valeu a pena vir aqui e rever vocês. É nulo de pleno direito o ato que aumente despesa com pessoal e não atenda. O que está no artigo 16 e 17, que a gente já viu, e também é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal nos 180 dias antes de terminar o mandato. Então, olha só. Agora, estava ali fora, uma secretária de Minas me ligou, estava do lado do prefeito e de um assessor do prefeito, e o prefeito falava assim, fala aí para esse rapaz, teu amigo, no caso eu, agora há pouco, aqui fora, que ele está errado. Por quê? Eu não posso cumprir a lei do piso porque nós estamos estourando os 51,3%, a gente já vai ver que não pode mesmo. Beleza? Beleza. Ele só esqueceu que a lei do piso é uma lei que regulamenta o artigo 60, inciso 3º, do ato dos dispositivos constitucionais transitórios, e é, portanto, plenamente legal cumprir o piso, independente do percentual que você está utilizando. Primeira coisa.
Segunda coisa. Olha, eu não posso fazer o cumprimento do piso, porque eu tenho que mandar um projeto de lei para a Câmara e isso já não pode aprovar mais. Se eu quero fazer um plano de carreira, eu tenho até o dia 3 de julho. Conto 180 dias de trás para frente e vai dar 3 de julho, tem que estar implementado. Não é a Câmara votar no dia 3 de julho. Ah, mas tem a lei das eleições. De fato, tem a Lei 9.504, de 1997, que, no seu artigo 73, veda algumas ações ao gestor no ano da eleição na sua jurisdição. E aí, claro que nós não podemos conceder vantagem para alguns servidores em detrimento dos outros. Porém, cumprir o piso do magistério independe dessas duas previsões. Tá bom? Cumprir piso. Eu estou falando piso, não estou falando de carreira. Eu falei até agora de piso, depois nós falamos de carreira. Piso, cumprir piso. A tua pergunta é ótima, sensacional. Mas a gente volta nela já já. Tá? E aí, gente, quem está fazendo o plano de carreira, lembre, aprova até junho e paga no salário de junho, ou não faz mais, porque daí não dá mais. Ah, mas e se fizer? Próximo prefeito, chega lá, toma posse no dia 1º, vai para casa, faz uma festa, dia 2 volta para a prefeitura, Celso, chega na prefeitura, senta na cadeira, toma uma xícara de café e faz um despacho administrativo e anula. Por quê? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que trata disso. É por ato administrativo, não precisa ir nem na justiça para anular tudo. Beleza? Para frente. Atenção, então. Quanto que nós podemos utilizar? 54. Porém, se nós ultrapassarmos 95% dos 54, ou seja, se alcançarmos 51,3%, nós não podemos fazer algumas coisas. Entre elas, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, salvo uma decisão judicial ou uma determinação legal. Comadre, o piso tem que cumprir. Ah, mas para cumprir o piso, aí eu vou dar, por exemplo, 11% na primeira casinha e dispara 11% em tudo. Aí é um problema de carreira, que não foi arrumado. Mas ninguém pode ganhar menos que o piso no seu vencimento, no seu salário base, por descumprir os 51,3%. Ok? Porque esta é uma previsão legal. Para frente. Também não podemos criar cargo para fazer concurso no regime estatutário, criar emprego para fazer concurso no regime seletista, e não podemos mudar a estrutura de carreira se implicar em aumento de despesa com pessoal. Ok? E aí, gente, diante desse cenário, eu já vou concluir, acho que meu horário já está dando, aguenta só um pouquinho, por favor. Nós temos a previsão da Lei 11.738, artigo 5º, parágrafo único. O piso será atualizado todo ano pela variação do valor aluno ano Fundeb. Isso está escrito na lei. Porém, a lei disse qual ano de crescimento do valor aluno? Ficou aberto no ar. A lei não é clara. Em a lei não sendo clara, o próprio presidente da República, em 2008, atenção, isso vocês precisam saber, porque isso voltou a ser discutido ontem, mandou um projeto de lei para o Congresso, que é o 3776, e criou uma regra para atualizar o piso, já que o texto da lei do piso não era claro. E a regra que o governo federal propôs foi: atualiza o piso pela inflação verificada através do INPC. Esse projeto de lei, ele foi aprovado assim na Câmara, seguiu para o Senado. Chegou no Senado, o senador Cristóvão Buarque foi relator, apresentou uma modificação. Como ele foi modificado, ele tem que retornar para a Câmara. Ao retornar para a Câmara, chegou na Comissão de Finanças e Tributação e a comissão deu parecer contrário e esse projeto estava dormindo em berço esplêndido até ontem. Por quê?
A alegação de todos os trabalhadores, inclusive dos gestores da Undime, a gente não melhora a qualidade da educação se não tiver professor melhor. E só vamos ter professor melhor se tivermos salário melhor. E só vamos ter salário melhor se o piso subir mais que a inflação. Beleza? Beleza. Ótimo. Porém, acontece que até hoje não se conseguiu criar um outro mecanismo. O governo federal, infelizmente, marcou a reunião só para tomar café, não avançou, porque ele não queria pôr a mão nem de um lado nem do outro, né? E a Undime apresentou proposta, embora o ministro que deixou o cargo há poucos dias, quando ele era ministro em 2013, ele recebeu uma proposta da Undime, da CNTE. Ela foi construída durante várias reuniões no gabinete da Cleusa, que vai estar aqui à tarde, lá em São Bernardo do Campo. Nós fizemos um grande trabalho com a CNTE e criamos uma fórmula intermediária que não era nem inflação, nem o que está acontecendo neste momento, era algo que foi testado em muitos municípios e cabia no orçamento. Mas, enfim, não teve nenhuma regra e, pela ausência de uma regra, de um texto legal, o piso tem sido atualizado a partir de uma orientação que a Advocacia Geral da União deu em um parecer para o Ministério da Educação. E o MEC, em 2010, falou o seguinte, como é que estados e municípios vão atualizar o piso, já que não existe lei, a lei não é clara? E a AGU falou, considera o seguinte, o crescimento do valor aluno, isso é parecer, o crescimento do valor aluno ano Fundeb nos 2 anos anteriores e usa agora para atualizar o piso. E isso vem sendo feito e o piso sai de 950, chega em 235, sofrendo esses percentuais de atualização com a seguinte regra. Primeira coisa, antes de falar da regra. Secretários de Educação, por favor, não podemos falar qual é o percentual de reajuste ou de correção do piso. Não existe reajuste, não existe correção para piso. Se piso é valor, então ele sofre atualização. Reajuste e correção é o salário que vai sofrer. Precisamos qualificar a nossa discussão até para conversar com o sindicato, senão a gente vai continuar saindo perdendo nessa discussão. Piso é atualizado, não é reajustado. Beleza? O piso é reajustado considerando, ele sai em 950 e cresce, considerando o crescimento do valor aluno ano Fundeb. Como? Então, vamos lá. Em 2010, o piso vai para R$ 1.024. Como que o piso foi para R$ 1.024? Pegou-se o parecer da AGU e fez a seguinte conta. Valor aluno ano Fundeb 2009 divididos por valor aluno ano Fundeb 2008. Quanto que dá isso? R$ 7,86. R$ 950 mais R$ 7,86 e o piso foi para R$ 1.024. Então, só para ficar claro para a gente, para atualizar o piso, a gente sempre pega o crescimento do valor aluno ano Fundeb nos 2 anos anteriores. Tranquilo? Beleza? Esse fato ele é gerado por um parecer da Advocacia Geral da União. Vocês já viram o MEC publicar uma lei todo ano ou um decreto do presidente da República falando o valor do piso? O que a gente vê é uma notícia. Por quê? Porque é resultado de um parecer. Fato que levou alguns governadores, inclusive de Santa Catarina, a uma nova reclamação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a DIN 4848, que até agora não foi julgada pelo Supremo. Beleza? Mas isso criou-se uma cultura, e ano a ano o piso vem sendo atualizado, seguindo a mesma dinâmica, até chegar em 2016, onde a gente pega valor aluno ano Fundeb 2015, tá? Divididos pelo 2014, e isso deu 11,36. R$ 1.917 mais 11,36, e o piso chegou em 235. Beleza? Beleza. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Hoje tem evento, amanhã tem evento, importante vocês estão aqui.
Mas, quando retornarem para as secretarias, eu queria dar uma sugestão. Vocês vão entrar lá e vão ver quanto foi a receita de vocês em 2010, do ano inteiro do Fundeb. Quanto foi a receita de 2015, o ano inteiro. Vamos pegar o valor de 2015 e dividir pelo valor de 2010. Sabe por quê? A inflação cresceu de 2009 até agora 49%. Provavelmente, a receita na conta do Fundeb, do final de 2009, né, quando começou a ser ajustado o preço, vocês têm que pegar a receita de 2010 e confrontar com a de 2015. Provavelmente, a receita do Fundeb na conta de vocês deve ter dado aí uns 70%, 80%. E o piso sofreu uma atualização de 124%. Fazer gestão da educação é acompanhar de perto tudo isso que nós estamos falando. Gestão da educação não é apenas pensar no coração da educação, que é o pedagógico, e é, sim, o mais importante. Mas gestão da educação é pensar na cabeça, nas mãos, nas pernas, tem que pensar no corpo inteiro. Se a gente não der atenção para isso, infelizmente, poderemos ter surpresas indesejáveis, no futuro. Tá? Então, pegue quanto foi a arrecadação de 2015 e divida por quanto foi a arrecadação do Fundeb de 2010. Eu acho que vai dar, no máximo, 70%. Faz lá, depois você me conta. Mas não vai dar mais que isso. Tá? Vocês vão ver. E o que pode acontecer com o piso do magistério para 2017? Quanto vai ser? Então, agora, é assim. Um novo governo, independente de 180 dias, se fica, se não fica, não estamos aqui para discutir essas coisas. Um novo governo tem a possibilidade, nesse momento, de resolver problemas, porque pode ter a possibilidade de uma grande base para aprovar o que precisa que seja aprovado no Congresso. Razão pela qual os senhores governadores, através dos seus secretários de Fazenda e Planejamento, que são inteligentes, espertos, estão lá fazendo o papel deles, fizeram uma pressão na nova equipe econômica, de planejamento e da educação do novo governo. E a proposta que surge ontem, é fresca a notícia, tá? Está nem publicada. A proposta que surge ontem à noite é: vamos desenterrar o parecer 3776 e vamos aprovar ele e, já que os governos, todos eles dizem que estão quebrados, porque o piso do magistério quebrou todo mundo, vamos, a partir de agora, ter um mecanismo de atualização do piso pela inflação. Isso surgiu ontem, no final da tarde, com muita força em Brasília. Acho que ele vai no pacotão, e, se for no pacotão, vai ser aprovado, na minha opinião, pelo que a gente está acompanhando. Porém, vai que nada aconteça e nada seja aprovado, nem o 3776, que foi mandado pelo governo em 2008, nem uma outra proposta, e que siga a regra atual. Agora vocês vão dar risada com o que eu vou mostrar. Por quê? Para atualizar o piso em 2017, pela mesma lógica que foi atualizado até hoje, a gente vai pegar valor aluno ano Fundeb este ano, que até 31 de dezembro, se não for modificado, continua sendo de 2.739, ok? E vamos dividir pelo valor aluno ano Fundeb 2015, que nós trabalhamos com 2.545, mas que o MEC acabou de publicar que foi maior, foi de 2.627. Quanto que dá quando a gente divide 2.739 mais 2.627? Dá 4,29%. E aí nós vamos ter inflação de 8% e piso sendo atualizado em 4%. E agora, eu quero perguntar para o povo de sindicato, e agora, o que vale? A inflação ou a regra atual? Aí o piso iria para 2.227. E vou contar para vocês, a política, eu tenho um amigo que foi saudoso, já faleceu, talvez o Rodolfo conheceu, o professor Elias Abraão, foi secretário de Educação no Paraná, foi deputado, uma cabeça brilhante, um homem muito religioso, e ele falava que política é uma coisa muito engraçada. Política é como as nuvens no céu.
você olha para cima e vê as nuvens, mas como o vento lá é mais forte que aqui, você fecha o olho, conta até 3, abre de novo e vê uma nova figura que essas nuvens formam. Fecha o olho 3 segundos, olha de novo e vê tudo diferente. Eu vou contar para vocês. A coisa ontem em Brasília surge a proposta perto das 4h30 da tarde. Às 8 da noite já tinha, Rodolfo, um mecanismo para atualizar o piso que eu estava explicando para eles. Às 8 da noite já tinha uma lógica que é a seguinte: os governadores apoiam votar a atualização do piso pelo INPC, que daí daria, em 2017, um piso crescendo entre 7% e 8%, e não apenas 4,29%, perderiam no ano de 2017, mas ganhariam dali para frente, porque existe uma possibilidade de uma calmaria na economia e uma retomada de crescimento de receita. Pequena, mas que vai dar, a partir de 2018, a inflação menor do que o crescimento do valor aluno-ano Fundeb nos 2 anos anteriores. Até isso já surgiu tão rapidamente. Assim é Brasília. Então, gente, esta é a lógica do momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas como vocês estão mandando LDO para a Câmara, e como daqui a pouco já vão fazer o orçamento, eu estou trazendo um dado que, se vocês querem utilizar ou não, vocês vão utilizar para ajudar a Prefeitura a construir orçamento para o ano que vem. Beleza? O Rodolfo falou uma coisa na abertura e eu só tenho 2 coisas aqui para falar para encerrar. Primeira delas é o trâmite das 2 propostas de emenda à Constituição Federal que estão no Congresso. E a outra coisa estará na próxima tela, que são os novos recursos da educação. Já que a gente pediram para a gente tentar entender o cenário, obrigado, futuro. Então, primeiro eu quero falar disso. Lá no Congresso tem 2 propostas. Uma está no Senado, proposta de emenda à Constituição 143 de 2015. Ela é de autoria do senador Darílio Berger, do PSDB de Santa Catarina. Tá? Ah, eu não sei, desculpa, falei errado. É esse nome aí, errei. Beber, né? Não é Berger, é Beber. Errei. E a segunda proposta, gente, é a proposta 87 de 2015, de autoria da Presidente da República, que foi protocolada em julho do ano passado. As 2 são do ano passado. As 2 propostas são iguais. Elas levam a desvinculação das receitas da União até 2023. Elas ampliam a desvinculação do patamar de 20% para 30%. O que é desvinculação das receitas da União? Vocês lembram que ela surgiu em 1994, durou até 2010. E, ao invés de o governo federal investir os 18% que a Constituição diz que ele tem que investir em educação, ele podia pôr 20% a menos disso. E isso tirou por ano, talvez, 9, 10 bi da educação por ano, beleza, beleza, acabou em 2010, junto com a obrigatoriedade dos 4,17, ok. As 2 propostas originais, elas vêm e colocam desvinculação na área da educação, ou seja, ao invés de aplicar 25%, poderia se aplicar 30% a menos do que os 25% têm que cumprir. Beleza? Esta proposta que está na Câmara está numa comissão especial em ritmo muito lento. Até agora, infelizmente, ela só recebeu proposta de alteração que estão focadas principalmente na questão previdenciária. Mas nenhum deputado falou, vamos tirar a educação da desvinculação. Ela está em ritmo lento. Esta proposta no Senado está em ritmo acelerado. E hoje à noite vai ter a última votação, segunda e última. Porém, o senador Romero Jucá, que hoje é ministro do Planejamento, ele foi procurado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que apresentou para ele o risco do que aconteceria com o Plano Nacional de Educação e com o salário de professor no Brasil, se tiver DRU na educação. Porque o grande problema não é apenas voltar a DRU, mas é criar
desvinculação para os estados e desvinculação para os municípios. Imagine que isso aqui for aprovado, um ou outro prefeito menos informado e menos avisado não vai aplicar 25%, ele vai pôr 30% a menos. E dane-se piso, e dane-se todo o esforço do secretário e da equipe do secretário ao longo de 3 anos e meio. Tá? E aí o senador Romero Jucá acolheu este pedido da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e escreveu um novo artigo 102 do ato dos dispositivos constitucionais transitórios, na proposta dele, e lá está escrito o seguinte: para efeito do previsto no caput deste artigo, que é a DRU, os efeitos desta previsão são nulos para cumprimento do artigo 202 da Constituição, ou seja, anula a DRU para manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso foi aprovado na comissão especial, foi aprovado em primeira votação no plenário e está para ser votado hoje em segunda votação. Esse projeto, com o substitutivo do Jucá, neste momento, de quem eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa, estou apenas contando que ele atendeu um pedido nosso da campanha, ele é ótimo, porque ele tira a educação da DRU. Se ele for votado hoje, é sensacional, do jeito que ele está. Aí ele vai para a Câmara e a expectativa da campanha, da Undime, é que, chegando na Câmara, esta proposta seja apensada esta, e que prevaleça este texto. Tomara que o novo ministro pense com a cabeça de senador e com o compromisso que fez, porque aí nós estamos com a água aqui, tá? Mas ainda dá para respirar, ainda não vamos morrer afogado. Mas, se mudar, estamos numa situação completamente difícil. Porque, olha só, eu estava conversando, obrigado, com uma prefeita outro dia no interior de São Paulo, e ela falava assim: Carlos Eduardo, eu adoro a educação, pode ver o que eu fiz, só que hoje eu tenho que salvar minha jugular. Porque, se eu não fechar as contas em dia, eu vou ficar 8 anos inelegível, eu vou ser condenado, eu vou devolver dinheiro do bolso, eu vou ter problemas. Então, realmente, se passa esse negócio da DRU, eu não vou pôr 25 em educação esse ano, eu vou pôr 21, 22. E a prefeita diz que gosta de educação. Então, imagine o que os prefeitos vão fazer pelo Brasil inteiro para salvar a sua jugular em 2016. Então, por isso que nós defendemos muito esta proposta acolhida pelo senador Romero Jucá. E a segunda questão é a seguinte: felizes estávamos 4 anos, 5 anos atrás, com a discussão do Plano Nacional de Educação, com não a possibilidade, mas a necessidade, como o professor Rodolfo falou aqui na abertura, de atingir 10% da riqueza do Brasil destinados à educação pública. E aí, gente, é assim, se a gente for pegar os números do TCU, o Brasil está pondo hoje 5,3% em educação. Se pegar os números do MEC, dá 6,2%. Independente do patamar que a gente está hoje, o salto para chegar nos 10% não é pequeno. E a Lei 13.005, a Lei do Plano Nacional de Educação, nos apontou 2 novas fontes de financiamento que poderiam nos fazer chegar mais perto dos 10, talvez em 8, quem sabe em 8,5, tá? Não ia chegar nos 10, mas ia chegar mais perto dos 10. Um é o dinheiro que vem do petróleo, bônus, partilha, comercialização, royalties e fundo social, e o outro é o dinheiro da implantação do custo aluno qualidade. Recurso do petróleo. Falta regulamentação, tem uma discussão que ainda está no Supremo, mas os técnicos da Petrobras estimavam que a gente teria algo em torno de 30 bi por ano, possibilidade de 30 bi por ano para ser investido em educação. A parte que é da educação. Vocês devem ter visto, 50 dias atrás, sai um novo estudo de técnicos da Petrobras, e o que era 30 virou 7,13 bi. Temos 2 problemas. Um é o problema da Petrobras e o outro é o problema do preço do petróleo no mercado internacional, que despencou.
E aí, o que era previsto entrar num volume mais intenso a partir de 2019 deve chegar no Brasil só a partir de 2022. Não foi esta gestão, e não será a próxima gestão da educação municipal que vai desfrutar de qualquer recurso do petróleo. Pés no chão. Implementação do custo aluno qualidade inicial. A lei do Plano Nacional de Educação diz que até o 2º ano de vigência do plano tem que ser aprovada uma lei para disciplinar como vai ser implementado o CAC. Deve dar 40, 50 bi por ano, não é pouco. O Fundeb inteiro dá 120 bi. A gente viu, num outro evento que teve aqui, que até Santa Catarina passaria a ganhar dinheiro com o CAC. Aumentaria o dinheiro de todo mundo via conta do Fundeb, porque, quando pensado, o CAC tinha este conceito, esta mecânica. Novo dinheiro colocado pelo governo federal entrando via conta do Fundeb. Acontece que a batalha foi grande por parte de algumas pessoas, infelizmente, do Ministério da Educação, que esta semana já não estão mais no cargo, que quiseram mudar a regra do jogo no meio do jogo. E não querem mais o CAC com este formato, querem, talvez, uma lista e uma precificação em que todo mundo continua indo lá, todo ano, de joelho e de pires na mão, pedindo dinheiro para o Ministério da Educação. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu defendo, a Undime também defende, a campanha também, claro, o parecer número 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, da lavra do ex-conselheiro Mozart, que vocês terão o privilégio de tê-lo aqui neste evento, que regulamentou o CAC, com o parecer do Conselho, com esta lógica de como a campanha criou o CAC. Dinheiro novo entrando via conta do Fundeb. Porém, Brasília, nesse turbilhão que está acontecendo, a gente nem sabe se vai ser votado. Eu acho que não vai, Rodolfo. Tenho que ser sincero. E tenho que ser sincero também que, infelizmente, algumas pessoas estavam no MEC, pensaram no umbigo. Esqueceram, talvez, a vida, a história, a luta, a trajetória, e queriam ver todo mundo de joelho e pires na mão. Isso é lamentável, porque isso estourou toda uma discussão que vinha sendo construída desde 2005 e que havia um consenso muito interessante dentro do Congresso Nacional sobre a questão do formato do CAC. Então, não tenho, neste momento, a estimativa de que a gente vai ter CAC este ano. Nós vamos ter que trabalhar este ano com aquilo que está disposto na Constituição Federal. 25% da receita de impostos e das duas transferências aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Não deveremos ter este ano um ingresso de novos recursos. Com isso, e para dar tchau para vocês, porque estourou meu tempo, eu quero dizer que o momento é difícil, a situação é difícil, é adversa, claro que é. Esta é uma razão que impõe a todos nós a necessidade de nos debruçarmos sobre essa questão orçamentário-financeira, que nos obriga à necessidade de pensarmos problemas que possamos ter, como a senhora colocou, professora, de absenteísmo, de excesso de desvio de função e outras causas que elevam o gasto com o pessoal na área da educação. Mas, sobretudo, para encerrar, eu queria dizer, temos que ter a capacidade técnica para dialogar com o prefeito e com os secretários de Fazenda, Planejamento, Contabilidade da Prefeitura. Precisamos, nós que conhecemos educação, mostrar quão importante é manter piso, carreira e a previsão de investimento em educação. Porque quem está lá na contabilidade, quem está lá no planejamento, quem está em finanças, é bom. E estimo que sejam pessoas sérias. Eles conhecem muito disso, mas não conhecem nada de educação. Quem conhece de educação são vocês, e vocês precisam agora conhecer de orçamento e de aplicação de recursos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Rodolfo.